Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, na sequência de estudos, lição de número 5, Motim em Família. A nossa leitura bíblica 11 é o capítulo de número e também o capítulo 12. Estudaremos a respeito sobre a terceira queixa do tópico 1, tópico 2, 3 e conclusão. Veja o que diz a terceira queixa, números 12, verso 1 ao 3. Está na nossa lição. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Arão e Miriam, em primeiro lugar, não aceitaram o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação. Pois bem, interessante que a primeira Zípora não era hebreia. Então a gente percebe que não é no começo da história. Veja que Deus permitiu que pessoas gentias entrassem até mesmo na genealogia. Ruth, Moabita. Isso são coisas de Deus, que Ele sabe. Porque é o seguinte, quando a gente trata da nação de Israel, não é só a nação de Israel que Deus quer salvar, mas Deus quer salvar todos os povos, línguas e nações. Então a nação Israel estaria ali como uma nação de prioridade, onde receberia a palavra de Deus, a vontade de Deus, o Messias, a Bíblia para outras nações. Com isso, a questão de Zípora não era simplesmente uma questão de nacionalidade diferente. Que isso pode considerar, isso depende muito do contexto matrimonial, por causa do julgo desigual. Nós sabemos que no Novo Testamento, a mulher crente, casada, com um descrente, e o descrente não quer mais nada com a crente, viver com ela. Paulo diz, não posso fazer nada. Se ele quer se separar, então que se separe. Mas aqui nesta ocasião, quando Moisés tomou uma decisão de tomar uma mulher cuxita, que não é Zípora, os seus irmãos Arão e Miriam disseram assim: este homem está em pecado. Será que Moisés estava em pecado? Nós temos que ver toda a história, irmão, mostrando como foi que aconteceu no chamado de Moisés. E Moisés levando a sua família, mulher e filhos, para o Egito. No caminho houve um grande problema. A gente tem aqui, veja aí os textos. Vem aqui comigo. Êxodo 4, verso 18. Moisés vai a Jetro dizer o seguinte: eu vou ao Egito. Ele fala para Jetro que vai ao Egito. Jetro, sacerdote de Deus, diz o seguinte: vai em paz. E ele não sai sozinho de Midian. Ele vai a caminho montado no jumento, levando sua mulher, sua esposa Zípora e os 2 filhos. Isso é importantíssimo. Então, como Moisés era fiel em toda a sua casa. Então a história começa assim. Não começa ele indo só. Não. Só que no caminho, numa noite em que ele estava hospedado em algum canto, Deus quis matar Moisés de uma hora para outra. Tem texto bíblico para isso. Veja aqui, versículo 24. No versículo 20, Moisés com Zípora, com os 2 filhos, vão ao Egito.
No versículo 24, no caminho à noite, Deus quis matar Moisés. Misericórdia. Deus chama Moisés e de uma hora para outra, do nada, Deus quer matar Moisés de noite. O que está acontecendo, na verdade, meus irmãos? Deus não vai usar Moisés para tirar o povo do Egito? E agora Deus queria matar Moisés na noite? Teve um grande problema, meus irmãos, nessa noite, nesse dia. Qual foi o problema? Zípora é ela que faz a circuncisão do seu próprio filho Gerson. Versículo 25. Estou no capítulo 4 de Êxodo. Deus havia dado já mandamentos a Moisés, por exemplo, da circuncisão. Por isso que ele comunica para Zípora que vai circuncidar seus filhos. E ela, por ser midianita, ela não quer nem saber dessas ordens, porque não trata ser do seu povo. É você, Moisés, e seu povo, então esses são os meus filhos. Foi terrível a briga, viu, meus irmãos? Foi uma briga midianita contra um hebreu. Verdadeiramente. Essa questão de dizer que ele era um homem sanguinário, não dava certo Zípora ir para o Egito. Não dava certo. A prova de que ela volta dali, daquele dia, da confusão, da circuncisão dos filhos, que ela chama seu esposo de homem sanguinário, e depois os prepúcios dos seus filhos rebola nos pés de Moisés. Ela estava dizendo o que com isto? Moisés despede ela, meus irmãos, e com os filhos ela volta para trás. Ela não vai até o Egito. Quem vai até o Egito é Moisés e Arão. Então, veja que esse reencontro vai se dar primeiramente quando ele volta, depois das 10 pragas do Egito, ele volta mais Arão. Então, Jetro, com a sua mulher, que é a sua filha, entrega novamente a Moisés. Vocês percebem que Moisés, com aquele esfriamento que já, desde o acontecimento daquela noite que o Senhor quis o matar, porque Moisés deixou nas mãos dela o acontecimento do cumprimento da lei da circuncisão. Era Moisés que era para circuncidar seus filhos, e ele deixou na dianteira da esposa. E ela soube que Deus ia matar Moisés. Outro erro, ela mesma fez a circuncisão. Então a gente percebe que, veja essa história a partir de agora. A mulher de Moisés é apresentada por seu pai a Moisés depois que ele recusou acompanhá-la, que esta recusou acompanhá-la ao Egito, por causa da circuncisão do seu filho. Essa questão de ser Moisés um homem sanguinário vem lá de trás, irmão, porque quando ele casou com uma das 7 filhas de Jetro, ele estava fugindo lá do Egito por causa que ele havia matado. Lembra daquele egípcio que foi morto por Moisés e foi enterrado debaixo da areia do deserto? O que é que acontece? É que ela soube desse episódio. E na hora da confusão, irmãos, é o que acontece, irmão. Passa em rosto. Você é sanguinário. E aqui no texto vai dizer que é por causa da circuncisão. Porque Moisés vai ter que fazer sangue do menino, irmão. Pegar a pedra e cortar o prepúcio do órgão genital masculino do seu filho Gerson. Porque é a circuncisão. É o mandamento, o primeiro pacto para a nacionalidade. Entende? Agora imagine essa mulher caminhando, exatamente indo para o Egito, irmão. Como é que esta mulher vai preservar o primogênito
Porque Deus diz que vai passar um anjo da morte e que a casa que não tivesse o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, o seu primogênito seria morto. E agora, Zípora, vai deixar morrer o primogênito ou vai deixar o marido matar o cordeiro pascual? Vai chamá-lo de sanguinário ou vai obedecer a Deus? Isto mostra que dois pesos e duas medidas, julgo desigual, um menor e outro maior. É como um boi que tem uma canga, que o boi maior recebe a maior parte da canga e o boi menor não recebe nenhuma parte da canga. É um julgo desigual. Então veja que essa história começa mostrando, veja aí, Zípora regressando aos seus pais desde aquele dia da despedida que acontece em Êxodo capítulo 4. É só ler capítulo 4 de Êxodo, depois da confusão da circuncisão que ela faz por desobediência. Ali foi uma tremenda desobediência, porque a missão do marido é obedecer a Deus, e a missão da esposa é obedecer a Deus debaixo do marido. É a mesma missão de Deus dada ao marido, dada à esposa. Ela somente vai seguindo os passos. Então veja que a família estava de viagem para o Egito. Quando o incidente aconteceu, qual incidente? A discussão naquela noite que o Senhor quis matar Moisés. Moisés, parece que eu estou vendo, foi a ti que eu te dei a missão, Moisés. Como é que você entrega nas mãos da sua esposa esta missão? E ainda mais, chamará de sanguinário esse ato da circuncisão, porque foi isso que ela passou em rosto a Moisés, por causa da circuncisão. Está assim no texto, irmão. Chamou Moisés de sanguinário. Mas isto, meus irmãos, já é uma contenda muito antiga. Essa questão de ela chamar Moisés de sanguinário é desde o tempo que ele vem exatamente fugido e vai para as terras de Midian e encontra sua esposa. E com certeza, naturalmente, ele contou o episódio do egípcio que havia sido morto para sua esposa. Jetro sabia muito bem que quando Moisés havia voltado do Egito com Arão, quem estava com Jetro? A mulher de Moisés, porque ela não foi, ela voltou com os filhos. Voltou quando? Naquela noite que o Senhor quis matar, na confusão lá que ela joga os prepulsos exatamente nos pés de Moisés. Então Jetro traz de volta a sua mulher com seus dois filhos. Está em Êxodo capítulo 18, verso 1. E ouviu Jetro, sogro de Moisés, todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, como o Senhor tinha dito, né? Que Moisés havia de resgatar o povo. E quando o povo veio Jetro com a esposa, que era a filha, né? E entregou a Moisés novamente. Veja que a notícia é triste, viu, meus irmãos? Veja aí Êxodo capítulo 18, versículo 2, 3 e 4. E tomou Jetro, sogro de Moisés, a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara. Quer dizer que Moisés não foi para o Egito com a mulher e os filhos. Ele mandou de volta para a casa dos seus pais, para poder cumprir o propósito de Deus e não morrer. Viu? Quando se encontraram novamente, interessante, Moisés vem com o povo, passa pelo Mar Vermelho e chega ali no deserto de Midian. E Jetro sabe da notícia e vem com a família de Moisés para entregá-lo novamente.
e a frieza dominava aquele relacionamento. Versículo 7. Todos os homens que ali estavam no acampamento se deram conta da situação. Uma polêmica terrível desde o dia que ela saiu daquele acampamento naquela noite. Cheio de polêmica, de confusão entre a família. O coração entristecido do sogro Jetro estava a ponto de explodir, torcendo por uma reconciliação. Que terrível esta confusão. Êxodo capítulo 18, versículos 5 e 6. E veio Jetro, o sogro de Moisés, com os seus 2 filhos e a sua mulher, a Moisés no deserto, onde ele estava acampado junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: eu sou teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os teus filhos com ela. Então, irmãos, ela não conseguiu andar nos passos de Moisés por causa da incredulidade, irmão. Porque Deus havia lhe dado o mandamento e ela não quis seguir. É midianita, meus irmãos. Veja o jugo desigual. Um servindo a Deus e outro dizendo, não, né, não vai fazer nada com meus filhos, não. E ela acabou fazendo, para Deus não matar Moisés. Porque Deus disse que tinha que circuncidar os seus filhos. E outro erro, foi ela que circuncidou, não foi Moisés. Ela jamais poderia entrar na terra prometida, porque ela não havia ido para o Egito e voltado, passado pelo Mar Vermelho. Ela não tinha passado pela experiência do batismo nas águas. Isso na tipologia bíblica. Dentro da missão de um chamado de 2, tem um compromisso de viver juntos as decisivas situações que a vida em comum lhes reservava. Zípora jamais entrará no gozo da promessa da terra prometida. Se ela não consegue ir até o Egito e voltar a passar pelo Mar Vermelho, ela não consegue ir ser mulher de um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aonde Deus pediria sacrifício de animais no altar de holocausto, no altar de pedra, no altar de terra, mostrando a dependência de um sacrifício superior e maior, que é o de Cristo. Ela era midianita. Ela jamais poderia ter noção de um Cristo recebendo exatamente sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Ela não tinha uma visão que Deus havia dado ao seu esposo. Então Zípora jamais entraria no gozo da promessa sem ter passado pelo Mar Vermelho, sem ter marcado a porta da sua casa para salvar o primogênito, porque tinha que usar sangue de novo. E ela parece que tinha repugnância a sangue. Ela não poderia ver sangue. Era isto que acontecia. Como ela ia salvar o seu primogênito, porque tinha que derramar sangue nos umbrais da porta. Viu? Mais uma vez, ela ia chamar Moisés de sanguinário. O anjo da morte estava rondando por ali. Mas Jetro tinha uma capacidade tremenda de conselheiro. Embora seja um sacerdote santo, ele não conseguiu passar sua santidade para sua filha. Entendeu aí o mistério? Nem o pecado passa, nem a santidade passa. Viu? Não passa. Cada um vai ser julgado segundo o seu pecado. E quem crê em Jesus será salvo. Não passa. É decisão pessoal. Zípora regressou com seu pai para Midian. Não quis ficar ali no deserto com eles. Vocês sabiam que mesmo ali no deserto, Moisés com o povo, quando Jetro trouxe Zípora, ela não ficou ali. Ela voltou para Midian, porque Jetro não soube que Moisés estava ali com o povo de Israel, havia passado pelo Mar Vermelho, e não trouxe o povo, e não trouxe Zípora e os filhos. Mas só que Jetro gostava da sua descendência, da sua terra, ele voltou para lá, não ficou. E Zípora também, da mesma forma, voltou com o seu pai.
Aí aqui surge a mulher cuxita. Entendeu aí? Nós vamos agora mostrar um pouquinho sobre este assunto. Nenhuma mulher, ou melhor dizendo, nenhum homem pode ter uma mulher se ela não estiver disposta a passar, a estar do lado a lado, o sofrimento, angústia, tristeza, morte e dor. Passar o mar vermelho junto, estar do lado ministerial junto. Se não estiver, jamais terá condições de passar 40 anos no deserto até chegarem juntos na promessa. Então a separação de Zípora com Moisés foi o período que ele estava no Egito. Não foi uma separação de 40 anos, como eu disse no primeiro vídeo. Foi uma separação do tempo que ele estava no Egito. Mas quando ele retorna do Egito, que vai passar 40 anos do deserto, ali no comecinho, quando ela volta com seu pai, ela não consegue ficar com Moisés como sua esposa. Um esfriamento tomou de conta do relacionamento. E ela volta para os seus familiares. Zípora queria voltar. Jetro buscava uma forma de mantê-la por ali. Números 10 e 30. Jetro amava a sua parentela e Zípora também. Julgo desigual. Não é somente incompatibilidade na área espiritual. Veja o capítulo 10 de Números. Veja o capítulo 11 e o capítulo 12. Veja Moisés no capítulo 11 para o 12. Com um etíope, quer dizer, cuxita, uma esposa. E por causa dessa etíope, Arão e Miriam vão se rebelar contra Moisés. E por esta causa haverá uma reunião diante de Deus. Irmão, Deus não reprovou o relacionamento de Moisés com a cuxita. Deus não reprovou. Porque era a forma de Deus também estar contra Moisés. Entendeu? Mas Deus diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Quem somos nós? Para dizer que ele reprovou a mulher cuxita, aquela etíope. Mais na frente vai acontecer que uma midianita vai entrar no arraial, vocês sabem muito bem disso, no capítulo 25 de Número, aonde vai ter um caso com um dos hebreus. Moisés não faz nada, fica lá orando, não faz nada. Ele era para agir, para extirpar aquela midianita, mulher de programa que estava no arraial. Midianita, presta atenção. De onde era a sua mulher? De Midian. E o seu sogro? Midianita. Os seus filhos? 2. Midianita. Olha a família. Como é que ele vai mexer na mulher que está ali no acampamento? Se está relacionada à família do seu povo, a partir da mulher Zípora. Mas Deus sempre vai ter, para salvar o líder, alguém muito especial. E o nome dele é Finéias. E Finéias chegará com uma espada e matará os 2, para fazer segundo o desígnio do coração de Deus. E por causa daquela midianita, morreu 24.000 pessoas. Então o povo começou a abrir os olhos em respeito do que estava acontecendo com Zípora e Moisés, já que se tratava de uma midianita. Se por causa daquela midianita, não Zípora, mas aquela do capítulo 25 de Números, Deus matou 24.000 pessoas, meus irmãos. Deus ainda vai fazer guerra, veja mais na frente, contra os midianitas. Como não estaria o coração de Moisés com 2 filhos midianitas?
porque saiu de Zípora, midianita, e o sogro midianita, e as terras do seu sogro. Isso é importante nós estudarmos, sabe por quê? Porque julgo desigual não é somente incompatibilidade na área espiritual. É o que nós estamos mostrando aqui. Veja que Moisés ficará sozinho, o bispo das tribos, líder de Arão, resultado da falta dos filhos, da esposa, com seu caráter agressivo e desobediente, volta com seu pai. Já era a segunda vez, entendeu? Que ela volta para estar com seu pai. Então veja um texto importantíssimo. No capítulo 10, a separação de Jetro, que volta para Midian. Veja, no capítulo 25, Deus mandando ferir os midianitas. Então Deus tinha os midianitas como inimigos. Deus manda ferir os midianitas. Se Moisés era pai de 2 midianitas, irmão, como não estava Moisés? Deus mandou ferir os midianitas. Mas eu tenho 2 filhos midianitas. E agora? Deus não está com Moisés? E os 2 filhos? Vocês sabem muito bem que os 2 filhos de Moisés não tem nenhum registro na Bíblia que eles fizeram alguma coisa que fosse registrado que desse notoriedade. Tudo isso aconteceu porque Moisés não teve autoridade para repreender um jovem que tomou uma mulher midianita. O que ele poderia fazer? Ele havia casado com a midianita. Números 25, verso 6. A preço que uma pessoa paga no ministério por não haver um Finéias. Veja, olha só. Arão não considerou mais Moisés como profeta de Deus, porque ele achava que Moisés estava caído. É isso que nós temos menção, viu? Quando eles vão começar a dizer, será que Deus também não fala conosco? Viu? Porque ele achava que Moisés havia caído de uma forma em pecado. E não poderia ser mais profeta. E eles, Miriam e Arão, diziam, Deus também não fala conosco? Eles estavam exatamente querendo dar um golpe de estado ministerial, a fim de tomar o lugar de Moisés, do seu próprio irmão. Miriam, que havia sido aquela que tinha feito uma arca e tinha colocado Moisés, agora tenta derrubar um transatlântico com um sopro. Porque Moisés agora é o profeta de Deus. Então, Deus desceu na nuvem para resolver esse problema, irmão. Deus desceu na nuvem. E Deus não vai tratar aqui do problema que eles estão relacionando Moisés a Cuxita, a mulher etíope. Não, Deus vai mostrar exatamente uma diferença na submissão que eles devem ter à autoridade. Porque a autoridade maior era Moisés. Foi Moisés quem constituiu Arão. Então, o maior é quem constitui. Por isso que Deus vai mandar uma lepra. E nós vamos ver que Miriam vai ficar leprosa. E depois Deus vai mandar matar o próprio Arão. Por desobediência. Não somente nesse caso, mas no caso lá das águas de Maribá. Então Deus disse o seguinte, eu tenho uma reunião com vocês. Deus vai descer numa nuvem, os 3 ali, Moisés, Miriam e Arão. E Deus começa a mostrar a fidelidade de Moisés na casa que Deus havia colocado. Ele é fiel em toda a sua casa. Miriam zangada. Mas eu também
eu sou profeta, né? Eles queriam ser profeta igual a Moisés. Deus havia revelado que para eles era diferente a maneira como Deus se manifestava. A Moisés eu falo cara a cara, olho a olho, face a face, ombro no ombro. Literalmente eu abraço, ele me abraça. É olho no olho, bafo no bafo. Ele sente o meu hálito. Agora vocês vão dormir e vão ver se pelo menos terá um sonho que eu vou mandar. Ou dificilmente terá uma visão. É assim que eu falo com vocês. Mas com o meu servo Moisés, ele sente o meu hálito. Ele me vê. A minha presença é literalmente física. Glória a Deus. Ele me dá um abraço. Ele me dá a paz do Senhor. Glória a Deus. E por causa da desobediência, Deus mandou juízo sobre eles. Juízo de lepra. Terrivelmente sobre eles. Então percebe que na concepção de Arão e de Miriam, porque Miriam foi quem encabeçou, Moisés havia caído em pecado, por causa da mulher cuxita. Agora eles estavam preparando o caminho para assumir a posição de liderança do povo, em consequência da recente queda, entre aspas, de Moisés. Observe que eles não eram estranhos, mas eram irmãos de sangue. Jesus disse que os nossos inimigos seriam da nossa própria casa. Por isso que quando alguém aceita Jesus, aí começa a ficar pai contra filho, filho contra pai, porque não querem aceitar a fé. Viu? Moisés tinha inimigos na sua própria casa. Entendeu? Eles estavam questionando a unção de Moisés. E Deus estava falando que há diferença na revelação entre Moisés e eles. É diferente a revelação. Agora, veja o casamento desfeito de Moisés com Zípora. Viu? E agora, a gente vê muitas situações que não é esta que aconteceu com Moisés. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas têm os seus casamentos desfeitos, primeiro, por infidelidade, por safadeza. E não foi esse o caso de Moisés. Entendeu? Então o assunto é muito sério que nós estamos tratando. Viu? Estou falando de muitas outras situações de pessoas verdadeiramente sinceras, honestas, que servem a Deus, que vivem circunstâncias à semelhança de Moisés, querendo servir a Deus, mas tem um problema conjugal. Porque um quer servir os mandamentos de Deus, outros e o outro ou a outra lá questionando. No caso, exatamente da circuncisão. Então veja as razões dessa separação que tentava impedir Moisés de ter uma razão de viver e até mesmo de ministrar como ministro de Deus na casa de Deus. Interessante isso aí. Então a gente vê que não é só por causa de infidelidade conjugal. No Novo Testamento há muitas razões, pelo menos 3 razões, pela qual o casamento é desfeito. Uma delas é o julgo desigual, aonde um quer servir a Deus como Deus ordena ser, como deve ser feito, como é a vida cristã, e o outro não aceita. Assim o casamento é desfeito. Foi Paulo quem disse: se o descrente não quiser, o descrente, não posso fazer nada, então vai ser desfeito o relacionamento. Entendeu? Então não é por só infidelidade. Então Miriam e Arão quis comparar habilidade espiritual a fim de justificar um golpe de estado ministerial. Números 12, verso 1 ao 3. Será que Deus tem falado somente por Moisés? Olha a questão. Entendeu? Arão e Miriam
estavam se preparando para serem os libertadores do Egito. Vejam só. Para isso era necessário derrubar todo o prestígio de Moisés como profeta. Não é assim que as pessoas querem subir o degrau mais fácil, puxando o tapete do outro, falando mal do outro? Presta atenção, eles estavam falando mal de Moisés, irmão. Por quê? Porque Deus não reprovou a mulher etíope, cuxita. Deus não reprovou, não. Deus disse que ele era fiel em toda a sua casa. Então Deus não reprovou, não. Veja que Moisés é irmão de sangue. Mas mesmo assim, eles queriam tomar a dianteira na obra de Deus. E a razão que os seus irmãos estavam apresentando é porque tomou a mulher cuxita. Tomou outra mulher. A Bíblia não mostra Moisés vivendo com as duas mulheres. Esta é a questão muito séria, porque existe hoje o divórcio. O divórcio é exatamente para desligar o primeiro casamento. Porque se não houver o divórcio, e se a pessoa contrair um relacionamento, está em pecado. Então, a carta, que é o divórcio, desliga o antigo casamento. Por isso que Moisés, naquele tempo, vos deu carta de divórcio. Para desligar exatamente o primeiro matrimônio que já havia sido desfeito por algum motivo ou por infidelidade conjugal, ou por N motivos. Entende? Então veja a audiência de Deus fazendo com que os três estejam ali e Deus resolvendo essa questão. Deus mesmo veio resolver, irado. Deus veio irado, irmão. E as lepras rondando por cima, só esperando uma autorização de Deus mandar lepra sobre eles. Foi um julgamento, viu? Até Midian vai ser, os de Midian vão ser julgados também. Agora, por que a mulher etíope de Moisés foi tomada? Mulher tomou, ou seja, Moisés tomou ela por mulher. Arão estava ali como advogado de acusação, Miriam como assistente e Moisés como réu e os jurados anjos. Deus era o juiz justo que podia bater o martelo e declarar a inocência de Moisés quanto ao relacionamento conjugal e à fidelidade matrimonial de Moisés, que estava sendo questionada por seus irmãos. Até Zípora será também julgada em Midian, quando Deus mandar ferir os midianitas. Isso é terrível, viu? Isso é terrível. Então, veja só, meus irmãos. Esta mulher cuxita, etíope, é a mulher que não tem nome. Poderia ter sido até mesmo uma camponesa etíope. Não tem nenhuma menção como era ela. Se ela tinha habilidade, se ela tinha leitura. Não, a Bíblia não mostra nada sobre ela. Se ela era mais velha, possivelmente mais nova do que Zípora. Entende? Mas veja exatamente Deus dando testemunho da fidelidade de Moisés a respeito do assunto. Mas por causa da chamada divina e dos preceitos e das doutrinas divinas, Zípora perdeu a chama do seu amor carnal. Viu? E abandonou Moisés no início da carreira. Veio a encontrar-se com ele somente depois que o povo tinha passado o Mar Vermelho. Não quis ficar com seu marido, pois amava a sua parentela e nunca quis estar com ele, comprometido com o chamado do seu esposo. Somente agora o incidente no capítulo 25, depois que dentre o povo a morte de 24 mil pessoas por causa de uma mulher midianita. Deus tinha os midianitas como inimigo, viu? Mas mesmo assim Deus não deixava de usar os piedosos. Isso aqui é importante. Inimigo de Deus vai estar em toda parte. Mas tem aqueles mesmo no meio, por exemplo,
Ló estava em Sodoma. Então Deus vai salvar os fiéis. Quem está aqui com você? Quem está mais aqui com você? Então Deus vai salvar os fiéis. É desse jeito. Então, quando Moisés toma a mulher etíope, cuxita, como esposa, ele é declarado como um profeta caído pelos seus irmãos. E tudo isso estava acontecendo por permissão divina. Então eu vejo esta mulher cuxita como uma prova, Deus permitindo que Moisés tomasse essa mulher cuxita para provar os seus irmãos. Lembra do caso de Oséias? Lembra em outros casos, Deus prova, por exemplo, o povo lembrou do Egito, Deus levou para o deserto, ele estava provando o povo, não levou direto para Canaã, entendeu? Deus deu maná, e o povo queria carne, Deus estava provando, depois Deus deu carne, entendeu? E agora Deus está provando os irmãos, dando uma mulher cuxita. Então, somente depois da atuação de Deus declarando a fidelidade de Moisés, Deus julga este caso, o tribunal é de Deus, Deus é o juiz, e Deus lança lepra nos dois. Interessante que a lepra só pega em Miriam, e Arão ainda não pega a lepra. Por quê? Porque ele está vestido com a vestimenta sacerdotal. Ele está com a roupa aonde tem o éfode, aonde tem o peitoral de juízo. Quer dizer que enquanto ele estiver vestido, nem morrer ele morre. Então Deus vai preparar a morte de Arão lá na frente, nos capítulos posteriores. Deus vai dizer o seguinte: tire as vestes que está em Arão e põe em Eleazar, porque eu vou matá-lo. Somente assim Deus mata Arão quando retira as vestes. Essa questão de retirar as vestes é muito importante, irmão. Quando Deus tirou Adão e Eva e lançou fora da sua presença, não lançou nu, lançou vestido, mostrando que tem caminho de volta. Entende? Enquanto nós estivermos vestidos na obra, no ministério, nós estamos fazendo a obra e Deus está nos abençoando. Depois, quando nós dissermos, como Elias, quero morrer, Deus leva a sério. Ele vai preparar o nosso sucessor e não vai ter volta mais. Você vai ser levado em carros de fogo, vai ser arrebatado e Eliseu vai tomar o teu lugar. É somente assim, desse jeito. De Deus não se brinca. Amém? Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.